Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou acompanhar vocês em muitas das nossas aulas. Vamos agora conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula de número 1. O objeto de conhecimento desta aula é relações de poder entre os Estados-nações no contexto geopolítico contemporâneo, compreensão dos processos de ocupação e formação de territórios, territorialidades, fronteiras e redes de comunicação e interação no mundo globalizado, conflitos e disputas sociais, étnicas, culturais, econômicas, ambientais e políticas entre grupos populacionais em diferentes espaços. E para atender a este objeto de conhecimento, temos o seguinte detalhamento: a sociedade em rede. Vamos agora iniciar a nossa aula. A aula que nós temos aqui vai tratar de sociedade em rede. E aí, vocês já podem nos perguntar qual é o significado deste tema da nossa aula. Vamos tratar aqui de autores ou de um autor específico que trabalha com este conceito. Se vocês não têm esse conhecimento ou se não ouviram falar deste conceito sociológico, a sociedade em rede, é importante destacar que a sociologia tem um olhar muito próprio para este fenômeno da sociedade contemporânea. E aí todos vocês, ao final desta aula, com certeza terão sim esta noção, este entendimento do que é sociedade em rede. Epa, eu estou vendo Durquinha aqui? Olá, Durquinha! Professor Dário, já estou pronto para a nossa aula sobre a sociedade em rede. Olha, eu já estou aqui deitadinho na minha rede. Significa que já entendi tudo. Tô correto? Acertei! É nota 10. Durquinha! Oh, gente! Mas foi muito bom trazer esta percepção do nosso colega aqui, Durquinha, que está sempre conosco, acompanhando as aulas de Sociologia, quando ele diz que já entendeu tudo, que está aí na sua rede, deitadinho. Durquinha, isso que você acabou de falar, esta ação que você está aí deitadinho na sua rede, não é a sociedade em rede. Esse é um conceito sociológico que nós começaremos a conhecer um pouquinho, ter noções iniciais, introdutórias sobre o conceito de sociedade em rede. Mas foi muito bom você ter se colocado, porque esta dúvida pode estar também junto com outros alunos ou alunas, estudantes que de repente podem pensar que sociedade em rede é justamente o que o Durquinha acabou de colocar. Mas eu vou deixar bem claro, desde o início, que não é exatamente isso. Durquinha acompanha nossas aulas sobre sociedade em rede e vocês aí também acompanhem para não ter e não fazer este equívoco sobre a sociedade em rede tratada na sociologia. Ok, pessoal? Ok, Durquinha? Obrigado a si mesmo. Vamos agora dar continuidade à nossa aula para entendermos este conceito diante da visão da sociologia do que é sociedade em rede. Olha aí, sociedade em rede, para a sociologia, é um conceito dentro da sociologia, como acabei de dizer, para designar, olhem bem, anotem este conceito, para designar uma sociedade organizada. Isso em todos os âmbitos, ou seja, toda a sociedade
em todo e qualquer lugar, em todas as ações dentro desta sociedade, em todos os âmbitos, ela estará organizada a partir de um sistema comunicacional. Olhem bem, sistema comunicacional, de comunicação, isso mesmo. Só que esse sistema, ele é mediado por quê? Como? Por tecnologias. Este é o ponto principal e fundamental para conceituar uma sociedade em rede. Se aquela sociedade estiver toda organizada em todos os âmbitos, a partir de um sistema comunicacional que vai ser mediado, por quê? Por tecnologias. Exatamente. Então, esta rede que nós falamos é uma rede de comunicação, mas nós estamos aqui nos comunicando, usando o quê? Tecnologias, a mediação para a nossa fala, para a transmissão do nosso conhecimento, neste momento, ela está sendo mediada por quê? Por uma tecnologia. Isso já é um ponto para dizermos que a nossa sociedade pode estar em rede, não é esta rede de Durquinha. E aí a gente vai continuar para entender melhor. Olha só, a sociedade em rede, ela opera, gente, com a lógica das economias e dos fatores de produção interligados em escala mundial, em todo o mundo. Não é só no nosso estado, não é só no nosso país, mas essa sociedade ela está interligada no mundo todo, em escala mundial, possibilitada por inovações tecnológicas, como o microprocessador, a comunicação por satélite, a rede mundial de computadores, que é muito conhecida como internet, a fibra ótica e etc. Tem muitas inovações tecnológicas que surgem a cada dia e de forma cada vez mais rápida, fazendo com que esta interligação em escala mundial se dê, como dissemos agora há pouco, em todos os âmbitos das sociedades. E tem outro detalhe que é muito importante. Essa organização a partir de um sistema comunicacional que caracteriza a sociedade em rede traz aí uma noção relativizada de espaço e tempo. Tudo é muito rápido. O que acontece aqui neste espaço amazônico, por exemplo, é visto imediatamente do outro lado do Oceano Atlântico, lá no continente europeu, no continente asiático, no continente africano, isso no mesmo momento. Então vejam que o tempo e o espaço são relativizados, tudo é no mesmo instante. Aí você poderia nos dizer, então isso está acontecendo agora, é na contemporaneidade que o homem, que o ser humano sentiu essa necessidade e trouxe essa tecnologia para se comunicar, ok? Não, não é ok. Aí eu vou dizer para vocês que esta vontade, esta necessidade de comunicação do ser humano, ela remonta aos primórdios da nossa história. Exatamente. Observem aqui este mural aqui, que nós temos aqui. Nas aulas de artes, vocês com certeza viram essas pinturas. Elas estão assim desenhadas, pintadas. Isso aqui, gente, é na parede de uma caverna. E elas foram feitas, sabe quando? Lá na pré-história, não é isso? Estou certo? Confere aí com a informação do nosso componente curricular arte, porque isso aqui, que nós temos aqui esses desenhos, são artes rupestres. Olha só, lá na pré-história não existiam satélites, não existiam
computadores, não existia a internet, mas o homem, o ser humano, já tinha vontade de se comunicar. E ele fez isso, colocou aqui nas paredes, dessa caverna, desenhos aí, parece que são homens atirando uma flecha, caçando, são momentos específicos da vida desse grupamento de seres humanos, deste grupo lá na pré-história. Então, as técnicas e recursos para a comunicação na história humana começam desde quando o homem se entende por homem. Nesse sentido, vou falar de Homo sapiens sapiens, que é quando essa espécie da raça humana começa a se organizar socialmente em pequenos grupos e já sente essa necessidade de se comunicar. E isso foi aumentando, essa necessidade, esse conhecimento foi se desenvolvendo até chegarmos aos dias atuais. E o mundo hoje está assim, exatamente. Vejam aqui que tudo é muito rápido. O planeta todo, em segundos, milésimos de segundo, está sendo envolvido por essas ondas, e essas ondas estão cheias de informação, de comunicação. E isso aqui passa por todos os lugares. Vejam que é muito rápido. Lá na pré-história, nós descobrimos isso muito tempo depois, porque fizeram escavações arqueológicas, outros cientistas foram lá e descobriram. Mas hoje, esse é o nosso mundo hoje. Vejam que é tudo muito rápido. Isto é real. Nós falamos aqui, você ouve aí imediatamente, no mesmo instante. E tudo isso, gente, desde a pré-história até os dias de hoje, é sim um objeto de estudo, é uma preocupação das diversas ciências. E a sociologia, ela sim se preocupa em entender como essa rede comunicacional, esse sistema envolve todo mundo. E tem um autor que nós traremos para vocês, que ele é fundamental para esta compreensão. Claro, ele não é o único, existem outros que já estudam e já trazem outras percepções, mas Manuel Castells é o autor que nós traremos para vocês para entender do ponto de vista sociológico a sociedade em rede no mundo contemporâneo, que é esse mundo que nós vivemos hoje. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse autor? Manuel Castells, ele é um renomado sociólogo espanhol, e isso, ele é espanhol e tornou-se uma figura central. Vejam bem, ele é uma figura central no estudo da sociedade da informação e da comunicação na era digital. Ou seja, ele busca compreender, ele busca entender como essas relações sociais se dão dentro deste mundo que está todo informatizado, desta comunicação dentro de um momento muito específico que é a era digital. Sim, Castells começa a buscar essa compreensão. E para isso, ele faz uma ampla pesquisa que abrange diversas áreas, incluindo urbanização, globalização e a revolução da tecnologia e da informação. Manuel Castells é um autor contemporâneo, é um sociólogo que continua fazendo estudos, realizando trabalhos que envolvem a questão da era digital. E atualmente ele vive lá nos Estados Unidos, em Santa Mônica, mas ele se reveza entre a Espanha, no caso específico de Barcelona, e os Estados Unidos e outros lugares do mundo, aí fazendo as suas observações, trazendo artigos científicos para entendermos como se dão as relações que ele próprio chama de revolução da tecnologia, da informação. Se é uma revolução, houve aí uma mudança. E a base, quando iniciou toda essa discussão para a compreensão
desta era digital, ele começou lá pelos anos de 1996. No final do século XX, Castells já começa a observar. Veja como ele já traz esse olhar sociológico apurado para perceber que a sociedade, por conta da comunicação na era digital, já vinha trazendo assim algumas mudanças. Já no final do século XX, mais especificamente em 1996, Castells lança o seu primeiro livro de uma trilogia. Trilogia porque serão 3 volumes, que trata justamente de quê? Da sociedade em rede. E o volume 1, primeiro livro desta trilogia, ele se chama justamente A Sociedade em Rede. E esta obra, ela examina como a revolução da tecnologia da informação afetou todos os espaços da sociedade. Só para relembrar, quando nós iniciamos nossa conceituação da sociedade em rede, nós falamos que isso se dá em escala mundial e em todos os âmbitos da sociedade. Castells, ao final do século XX, já percebia que a digitalização, a informação por meio de tecnologias digitais já estava influenciando e já estava presente em todas as sociedades, em escala mundial e também em todos os âmbitos da sociedade. É por isso que ele vai já iniciar com o seu primeiro livro, que é o volume 1, A Sociedade em Rede. Mas ele continua essa observação e vai perceber que esta revolução informacional vai trazer aí mudanças, vai trazer novos olhares das pessoas. É quando ele lança, no ano seguinte, 1997, o segundo volume da sua trilogia, que se chama O Poder da Identidade. Nesta obra, Castells ele vai explorar a forma como as identidades culturais e sociais são formadas na era digital. Sim, porque no âmbito de formação de identidades, a questão identitária, ela sofre uma mudança, porque as pessoas, os grupamentos sociais, que até então ficavam em determinados lugares, muitas vezes isolados ou que nem sempre se comunicavam com outros grupos de outros lugares do mundo, essas pessoas começaram a falar: eu estou aqui na Amazônia, eu me comunico rapidamente com alguém lá no continente europeu, com alguém lá no continente asiático, e isso vai alterar a minha percepção de mundo e, consequentemente, pode influenciar a minha identidade enquanto a minha cultura. É por isso que Castells vai buscar esta compreensão, o poder da identidade neste volume 2. E, para completar a trilogia, vem o volume 3, que fala do fim do milênio. Calma, isso não é o apocalipse, mas sim uma análise dos principais conflitos e transformações sociais no final do século XX. Ao final do século XX, muitas lutas, não somente sociais, mas também entre nações, começam a se intensificar. E isto, Castells, nessa sua análise do volume 3, que ele vai chamar de O Fim do Milênio, ele vai dizer que esse novo paradigma social e econômico da era da informação altera também as relações entre os Estados-nações. Vejam que interessante, mais uma vez confirmando que a sociedade em rede começa a estar presente em todos os âmbitos da sociedade, provocando mudanças. E existem alguns elementos que Castells vai dizer: isso acontece por conta disso, daquilo. E isso é comum em
todos os lugares do mundo. E é justamente isso que nós vamos ver a partir de agora. Castells, quando ele analisa a sociedade em rede, ele diz que alguns elementos vão mudar. Ele percebe que as relações de poder entre os Estados-nações no contexto político geocontemporâneo sofre mudanças e que isso representa um período de transição, de mudança, de um momento, de um comportamento para outro. E o momento anterior para chegar ao momento final existe aí a transição. E aí existem alguns conflitos, porque a sociedade que está agora conectada em nível mundial e os estados organizados em nível nacional, olha que interessante, a sociedade conectada em nível mundial, mas os estados estão organizados a nível nacional, a nível local. E aí, a gente pode vislumbrar que o regramento deste tema vai relativizar a soberania desses estados e também pode provocar algum conflito na governança transnacional, de um estado para outro, porque eu vejo muito rápido o que acontece do outro lado. Os governos também veem, e isso, gente, provoca, sim, uma determinada mudança neste momento de transição, porque a única forma de tratar conjuntamente os assuntos de interesse global podem ser de forma local ou numa grande Assembleia Mundial. E isto não está bem posto, mas se acelerou ao final do século XX. Também as relações de poder é que se alteram aí dentro desse espaço geopolítico contemporâneo. Mas houve também uma mudança na compreensão dos processos de ocupação e formação de territórios, territorialidades, fronteiras e redes de comunicação e interação no mundo globalizado. Isto porque a complexidade de determinados assuntos de interesse mundial transborda os limites físicos e espaciais de determinados Estado-nação e exige aí aquela relativização que nós já havíamos comentado, né? Então, isso aí, gente, realmente vai provocar uma mudança, porque esses assuntos vão ter que ser colocados para todos. E a solução também vai depender se todos sentarem e conversarem. Enquanto isto não acontecer, os conflitos e este período de transição continua. Assim como nós vamos continuar com outro autor que exemplifica, que é Anthony Giddens. Ele é outro sociólogo, na verdade ele é um filósofo, mas ele diz que a humanidade está fadada a um destino comum, a fim de preservar as condições ambientais, sadias de se viver na Terra, para que esta e futuras gerações de todos os países tenham uma vida futura. Todos precisam sentar e dialogar. É neste mundo único que estamos, todos ambientalmente vulneráveis e interdependentes. Olha aí Giddens chamando para a necessidade de sentar e conversarmos. Mas também tem aí o terceiro item, que são conflitos e disputas sociais, étnicas, culturais, econômicas, ambientais e políticas entre grupos populacionais em diferentes espaços. É justamente sobre isso que estamos falando, aquele sentimento de nação territorial e cultural que no primeiro momento estava assim meio confuso, agora ele se reforça, agora o mundo todo está lutando para reforçar, além de desastres ambientais que estão acontecendo. Tudo isso junto, gente, vai depender de uma conscientização e dos esforços da comunidade mundial, do mundo todo, para que esse engajamento ocorra de forma orgânica e que as decisões nascidas de um sistema horizontal e corporativo seja aí diferenciado, que todos, mais uma vez, voltamos ao que Giddens disse e o que já estamos reforçando. Todos, no mundo todo, têm que sentar e conversar, porque isso depende de todos nós. É necessário, então, uma identidade
planetária amazônica, mas para o mundo, ok? Ficou bem claro? Mas a gente volta aí a conversar. Vamos continuar aí com a nossa aula, porque a tecnologia da informação argumenta que a força motriz por detrás da formação da sociedade em rede é justamente a tecnologia da informação. E esta revolução não é apenas tecnológica, mas também sociocultural, porque ela redefine as relações humanas e as estruturas de poder. Olha só, batendo nessa tecla que a sociedade em rede no mundo todo está transformando essas relações entre as pessoas, local e mundial. E na visão de Castells, só para resumir, ele traz aí alguns elementos que estão sendo modificados e afetados justamente pela sociedade em rede. A primeira delas é a estrutura global, que a sociedade em rede é caracterizada por conexões globais, que transcendem, que passam as fronteiras nacionais e ligam pessoas, instituições e países dentro da rede de informação. O item número 2 que nós vamos trazer para vocês é o fluxo de informação. É justamente essa informação, ela flui livremente, rapidamente, em questão de segundos. E aí, gente, aumenta a questão da fonte de produtividade e do poder. Comunicação é poder e pode mudar aí o comportamento das pessoas e das organizações. O terceiro item que nós vamos trazer, de acordo com a visão de Castells, é essa redefinição de poder. Diante de tudo isso, se a informação flui no mundo todo de forma rápida, então o poder tem que ser redefinido. Não adianta resistir. A mudança social, ela já está ocorrendo. Temos apenas que compreendê-la. O item número 4 que Castells traz é a identidade e a transformação social. Exatamente, as pessoas que se apegam às identidades culturais e coletivas como forma de resistência. Ao mesmo tempo que eu falo com o mundo todo, eu não posso esquecer quem eu sou. E isso, gente, ainda está trazendo um certo conflito e uma transformação social. 5. É justamente a flexibilidade e a adaptabilidade. Embora a mudança ocorra, nós vamos nos adaptando muito rapidamente, não é isso? No instante a gente se adapta. Mas será que o mundo todo está se adaptando? Bem, é uma questão que nós podemos deixar aqui para você refletir. O item de número 6 é que existem ainda muitos desafios e muitas desigualdades. Ok, o mundo todo está interligado, mas será que todas as pessoas têm acesso à internet, têm acesso à rede de comunicação? E quem não tem, como é que fica? Será que vai ficar marginalizado porque não tem? É uma situação que existe nos dias atuais, essa questão dos desafios e das desigualdades. Mas quem vai falar melhor com a gente, quem é? O próprio Manuel Castells. Vamos aí a uma entrevista que nós colhemos com ele? Olá, alunos! Hoje eu recebo o sociólogo Manuel Castells para conversar com a gente. O século XXI configura-se como o século das grandes metrópoles e dos desafios econômicos representados pela complexidade que é garantir a subsistência, a mobilidade, a convivência e a sustentabilidade do meio ambiente de milhões de pessoas habitando os mesmos espaços e com necessidades tão similares. Como o urbanismo contemporâneo pode se beneficiar das novas tecnologias para tornar a vida nas cidades mais humanas, evitando a divisão em castas de classes sociais que não se toleram e são apenas obrigadas a dividir os mesmos espaços, permeados de intolerância, ódio social e racial e preconceitos? Olá a todos. A tecnologia em si pouco pode fazer se a utilizam para acentuar a dominação política e a exploração comercial das pessoas.
Os urbanistas sabem utilizar o potencial tecnológico atual para melhorar transporte, qualidade de vida, saúde, educação e meio ambiente. Mas as empresas só se ocupam de suas ganâncias e os políticos se dedicam prioritariamente a manter seu poder. Dessa forma, ainda que estejamos conectados, estamos cada vez mais desconectados do poder que delegamos e da riqueza que produzimos com nosso trabalho. Muito obrigado pela resposta. Esse foi o programa Sociologia no Ar. Até a próxima, alunos! Agradecemos ao Durquinha, ao Manuel Castells, que trouxe essa contribuição para entendermos que, embora a sociedade em rede conecte todo mundo, em alguns momentos ainda estamos muito desconectados, como, por exemplo, com o poder que delegamos com o uso e com toda essa potencialidade da sociedade em rede. Muito obrigado pelo entendimento de Manuel Castells e Durquinha e até a próxima aula.